Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa live semanal, né? Todo sábado aqui, horário marcado. Vamos falar sobre contabilidade. Dessa vez, vamos trabalhar, né? Vamos dar continuidade ao estudo sobre o CPC 00. E para isso eu vou convidar aqui a nossa professora Amor, nossa querida professora Umbelina Lagioia. Vamos aqui. Olá, boa noite. Ei, boa noite, como é que tá? Tudo bom? Tá me escutando bem? Tranquilo, tranquilíssimo. Tudo na Tudo... paz aqui. Então, Graças viva. a Deus. E por aí, tá se cuidando direitinho? Como é que tá sobrevivendo? Voltei a correr, né? Eita, coisa boa. Aí a vida volta. A Eu gente tá tava. aos poucos, né? Aos poucos a gente tá retomando as coisas, né? É, né? Dentro do que se dá, né? Porque Uhum. fazer outras coisas, por exemplo, eu não tenho coragem. Mas, assim, correr é uma coisa. É um esporte até solitário, né? Porque você tá ali na sua, bota o fone de ouvido e não tem muito contato. Agora, tipo, fazer um outro tipo de ir para academia aí já fica bem mais complicado, né? Porque aí você tem contato, tem proximidade. E assim, eu confesso que eu fico meio com medo, né? Mas assim, correr não, correr É, você bota o fone e vai-se é embora e tá verdade. tudo certo. É, Queria dar boa noite aqui a todo mundo que está entrando. Sejam bem-vindos. Raquel, Elisa, Claudemir, Rafaela Almeida, se não me engano aqui, Ricardo, Nicole, Ana, Nicole. Lucilo, Matheus, Leila, professora Leila, seja bem-vinda, professora. Bebel, Ricardo Nagô, então sejam todos bem-vindos. A gente vai dar continuidade àquele bate-papo maravilhoso, né, professora? E Né? assim, a gente, o grande objetivo nosso, né, é trabalhar essas mudanças na profissão contábil como um todo, né? Então, assim, não se restringe apenas à norma, né? O que a gente tem buscado é trazer não, a discussão da norma, mas assim, sempre puxando para É. o nosso lado do prático, né? Nossa prática contábil, não é verdade? Ontem foi sexta, né? Pronto. Aí ontem Uhum. as aulas da universidade iniciaram de forma, quer dizer, ontem não, essa semana, né, que passou. As aulas da universidade iniciaram de forma remota para mestrado e doutorado, né? A Hum, graduação a gente sabe que ainda não entrou, porque são vários cursos, Anderson, e nem todos os cursos dão condições de ter aula remota, principalmente os de isso. saúde, né? Então é impossível. Fisioterapia, medicina, enfermagem, né? Esse pessoal que tem que tem que ter contato, eles não podem entrar. E aí, mas após entrou, já está de forma remota. Uhum. E aí ontem foi minha aula, né? Teoria avançada. Mas aí a gente conversando com os meninos, estava dando aula, né, de forma remota pelo Classroom, aí estava lá todo mundo, né, 4 pessoas, eu e mais 4, É, todo mundo. só salientando que a instituição é normal para as turmas de pós, tá, minha gente? Para As turma turmas de são doutorado, pequenas. né? As turmas são É. minúsculas, são 4 alunos que eu tenho só. É bom que dá para puxar as orelhas. Aí, conversando com eles e dizendo assim que o nosso grande desafio é sair da teoria, né? É sair da abstração e entrar no campo prático, fazer essa aproximação da abstração teórica com a realidade, com a realidade Isso. prática, né? E a gente fala assim que muitos dos problemas que a gente observa dentro da profissão contábil têm origem em sala de aula e cujo responsável é o docente. Então, em última análise, os responsáveis somos nós, né? Então, assim, Isso. é. Porque, veja, eu estava dizendo para eles, né? Eu falei assim: olha, pessoal, a gente tem que entender uma coisa. Nós somos uma das profissões que, que é um dos principais agentes transformador da sociedade. Poucas profissões têm um poder de transformar a sociedade de forma tão incisiva quanto um professor. Poucos. Poucas profissões conseguem fazer isso. Por quê? Porque a maioria das profissões é,
elas não formam, o professor é quem forma. Então, Isso. seja de nível médio, seja de nível superior, seja de nível fundamental, mas graças a Deus, felizmente ou infelizmente, a gente tem a oportunidade, Dinho, de modificar. Nós somos agentes modificadores da sociedade, para um lado ou para o outro, né? Ou a gente contribui ou a gente destrói. E isso é muito sério. Perfeito, Isso é muito sério. perfeito. Quando você para pensar nisso, é complicado. Então, quando a gente fala assim, mas o profissional de contabilidade é isso, é aquilo outro, sim, mas quem é que formou? Esse cara nasceu de chocadeira? Isso. Pois é. Ele, É ele, verdade. ele não nasceu de chocadeira, alguém botou aquela criatura ali, né? Quem é que formou Com esse pessoal? certeza. Né? Pois é. E aí eu falei, olha, todo mundo aqui é professor, porque é doutorado, né? Teoria avançada. Uhum. Aí é o professor e mais quatro. Então, quando a gente está no nível de doutorado, Dinho, a gente não tem aquela aluno-professor. Não existe aluno. Ali todo mundo é professor. E todo Uhum. mundo ali tem uma estrada aí de sala de aula, pelo menos 10 anos de sala de aula. Eu vou chamar ninguém de aluno. Ali todo mundo é professor, ponto. Aí dizendo, ó, bicho, e a culpa é nossa, a culpa é minha, a culpa é sua, porque a gente está aqui discutindo um nível de abstração absurdo, porque é teoria avançada, imagina a viagem, né? Uhum. Então, como é que a gente vai sair desse ninho aqui de abstração e entrar na realidade, né? Então, a gente estava justamente tentando, conversando, né? Estava lá, a gente estava dando o assunto, estava discutindo o assunto, porém, a gente estava falando exatamente sobre essa necessidade de fazer essa ponte, né? De fazer esse link, que é extremamente necessário e sem o qual a gente não evolui, né? A É gente fica verdade. filosofando, teorizando e não consegue chegar em lugar nenhum, né? Isso é uma dificuldade também para muita gente que quando sai do doutorado, eu já ouvi muito isso, né? Sai do doutorado e, assim, muitas vezes não consegue se enquadrar numa entidade, numa empresa, porque todo mundo já sabe, olha, o cara ele é muito bom em teoria, mas na prática é péssimo. Então, assim, É, a gente tem que formar profissionais que sejam doutores, que, obviamente, que estejam no nível de conhecimento de abstração também, né, como você está colocando, mas que possa entender a realidade através do doutorado, né? Eu é, acho que não é porque é um doutorado acadêmico, um doutorado profissional, mestrado acadêmico ou profissional, que você vai dividir, isso aqui é prático, isso aqui pode ir para o mercado, isso aqui, não é não, isso aqui nada, vai só para academia. Não é dessa forma, né? é dessa forma não. E aí a gente bateu pesado nisso. Mas, enfim, estamos E andando. essa, Estamos. Oi. essa semana até uma pessoa me comentou a mesma coisa, parece que eu estava ouvindo você falar, que fala do mesmo jeitinho, uma pessoa que tem um escritório de contabilidade, né, e questionando o nível dos alunos que saem das federais, de algumas, né, instituições particulares também, quando chegam nos escritórios, muitas vezes não sai com a ideia tão abstrata do que é contabilidade, tá? E assim, ao ponto de ficar totalmente perdido no dia a dia, né, na rotina contábil. Inclusive É, até entender mesmo algumas situações para você fazer a classificação adequada, o entendimento adequado. Então é, achei bem interessante a na verdade, eu penso assim, colocação. né? Eu acho que a gente tem que seguir adiante com aquela nossa proposta de discutir a grade, né? Acho que a grade curricular, ela tem que ser revista urgentemente, sob pena da gente ficar com um abismo aí, uma coisa absurda de distanciamento entre o que a gente precisa ser, né? O que a gente precisa correr atrás e o que a gente tem hoje, né? O que a gente tem hoje e onde a gente tem que chegar. Então, é uma caminhada comprida aí, mas nada que também a gente não possa resolver, né? É, Isso. fazendo link aqui com o CPC, que é a nossa tônica, é o nosso pano de fundo, né, da nossa realidade. Um dos pontos, né, da nova estrutura conceitual fala sobre as características qualitativas, né? Que muita gente decora para passar em concurso e as pobrezinhas Ou, ficam renegadas a terceiro, quarto, quinto plano, né? isso. Ou no exame de É, suficiência e acabou-se. acabou, Ou- né? E a galera não sabe nem para que serve, né?
E, no entanto, ela tem uma relevância, ela tem uma importância muito grande na profissão, né? Porque quais são as características da informação contábil? Eu estava dizendo, pessoal, nós somos produtores da informação. A gente tem que ter em mente que a nossa profissão é cuidar de empresas. Então, a gente tem que dar a informação para quem está gerindo a empresa saber exatamente o que é que vai fazer com base, com confiabilidade, com informações confiáveis. Então, essa informação que a gente vai repassar, ela precisa se revestir de algumas características. A informação, Isso. ela tem que ser revestida, ela tem que conter algumas informações. Aí, quais são as principais características da informação? Ela tem que ser relevante, né? Ou seja, a gente tem que dar uma informação que faça a diferença na tomada de decisão. Isso. E ela precisa representar fielmente o fenômeno que está ali em questão. E a gente fala, mas isso é uma bobagem, isso é uma besteira, isso daí não tem nada a ver, não tem nada a ver uma bexiga. Tem tudo a ver. E o grande problema da nossa profissão é porque a gente não informa, a gente não traz uma informação de relevância e ela não representa a realidade. Então, como é que você quer que alguém tome decisão com base nos relatórios contábeis se a informação ela nem é relevante, ou seja, que está ali nem vai nem vem, e principalmente, que é o mais grave, que é o mais complicado, ela não representa fielmente o fato. Então, o que acontece é outra coisa, totalmente diferente do que a contabilidade registra. Aí eu pergunto, claro, é por isso que ninguém utiliza essa informação. E isso eu sei, você sabe, todos os que estão aqui presentes também sabem, a torcida do Flamengo todinha sabe. Agora, a grande questão não é a gente filosofar em cima disso, Andinho. A grande questão é como eu posso modificar essa realidade. Como é que a informação contábil ela pode se tornar útil? Como eu posso trazer aquela informação contábil de modo que ela se torne útil? Então, a gente precisa compreender. E aí, a discussão, imagina que a discussão ontem foi todinha em cima do custo histórico. Tu acredita que a gente passou 4 horas discutindo o custo histórico? Quer dizer, na verdade, não foi 4 horas, não, foi 5. Só quando a gente pensa que vai ser menos, né? Foi mais. Mas, e assim, sem intervalo, né? Porque como a gente não estava na sala de aula, a gente estava em casa, plugado no computador. Oi, Helenildo! A gente estava falando, Helenildo, da aula de ontem, eu e Ana. Aquela nossa aula light, suave. Os meninos 5 horas os meninos mortos. Digo, vocês estão cansados? Aí tinha um que era Álvaro, dizia assim, força, faltam 34 slides. Pau dentro, pai pense, mas foi legal. Ele ainda está se recuperando, coitado. Pois é, bichinho, sofreu. Mas aí, o que a gente estava falando do custo histórico, né? E aí, a gente estava brincando, a gente estava discutindo sobre qual é a importância do custo histórico na vida do contador. Eita, coisa linda. Saudade de tu também, Flozona. E aí, a gente estava conversando e dizendo o seguinte, a discussão foi sobre custo histórico. E ele dizia assim, custo histórico é a base de mensuração tradicional, é a base de mensuração principal, é a base de mensuração mais utilizada, para não dizer a única base de mensuração conhecida, né, pelos contadores. A gente se prende ao custo histórico e a gente vai permanecer lá com ele agarrada. Aí a grande pergunta é, o custo histórico, por si só, ele tem condições de fornecer aquilo que diz o capítulo 2 da estrutura conceitual, vou repetir, o custo histórico por si só, ele tem condições de fornecer uma informação útil para a tomada de decisão? Aí a resposta, no momento inicial, sim. No momento em que o fenômeno acontece, sem dúvida, o custo histórico é a melhor medida de fornecimento de informação.
É a melhor Mas depois, informação. Mas depois... Depois não. Então, Pois é. aí, Andinho, aí é onde está o problema. Veja, o custo histórico é a melhor medida, é a mais confiável, irrefutável, primordial para prestar aquela informação. Mas, naquele momento ali. No momento seguinte, o custo histórico, ele perde relevância. E ele não representa mais o fenômeno que motivou a entrada daquele elemento patrimonial, ou no ativo ou no passivo. É porque até mesmo o grande objetivo do balanço, né, é evidenciar o valor econômico da entidade. Então, naquele momento ele representa sim, já que a transação acabou de ocorrer, né? Mas assim, naquele momento ele é perfeito. Depois outros fatores seguinte, impactam, né? Fatores econômicos que ele não leva em consideração. E aí, o grande segredo, que eu estava conversando com os meninos ontem, o grande segredo da informação contábil é que a informação é como se fosse uma pintura. Né? A gente vai elaborar um quadro. E a gente tem que ser muito fiel ao modelo, ao que está acontecendo. A gente tem que ser muito fiel. Se eu estou retratando ali a natureza, se eu estou retratando o modelo vivo, se eu estou retratando... Eu tenho que ser fiel ao que está acontecendo. Então, eu tenho que tentar, ao máximo possível, capturar aquela informação. Aí tem alguns passos, né? Então, quais são os passos? Eu vou identificar o que eu quero, identificar o fenômeno. Depois eu vou precisar dizer quanto vale aquilo ali, qual é o valor daquele fenômeno. E o terceiro passo é publicar. Como é que eu vou evidenciar isso? Então, identificar. Eu preciso identificar. Eu preciso dizer qual é o valor, mensurar. E eu preciso apresentar, publicar, divulgar. Então, são os 3 passos do processo de produzir a informação. É como a gente produz a informação contábil. Então, do ponto de vista do momento inicial, do fato, do fenômeno, então, o custo histórico ele é fantástico. Passou o tempo, quando o tempo age, aquele fenômeno ele começa a se modificar nos seus elementos. E por que ele se modifica? Porque o tempo ele interage com o evento e ele torna aquele evento melhor ou pior. Aí eu estava até brincando, eu falei, olhe para você uma foto sua há um ano atrás. Você não é mais aquela pessoa de há um ano atrás. Isso. Porque passou um ano, e nesse um ano que passou, você se modificou. Houve elementos que passaram por você, que te modificaram. Você ficou melhor ou ficou pior, óbvio. Né? Então, do mesmo jeito que a gente se modifica, os elementos patrimoniais também se modificam. E o que é a modificação? Só que a gente se torna melhor ou pior, mais alegre e mais triste, a gente se torna mais esperta, a gente se torna mais demente, a gente se torna muito... As nossas modificações são eu acho que eu venho ficando mais... Acho que eu venho ficando mais demente ao longo do tempo. Eu tô dementíssima. Eu tô uma lesão. A gente vai ficando mais demente. Graças a Deus, a gente vai ficando menos agressivo, vai ficando mais adementado. É a idade. Agora, né? só uma pergunta, Belina. O CPC 00 ele passou por 2 revisões, né? Mas ele manteve a mesma ideia quando vai classificar as características qualitativas, né? Como fundamentais e de melhoria. Fundamentais, né? E de melhoria, isso. E assim em algumas aulas sobre teoria, tudo, sempre vem aquela pergunta dos alunos, né? Por que ele faz essa distinção, né? Do que é fundamental, do que é melhoria? As características fundamentais são aquelas que, entre aspas, obrigatoriamente a informação ela precisa ter. Então, a informação ela precisa ser relevante, e aí é a parte da pintura. E ela precisa representar o fenômeno de forma fiel. Ela tem que São as cores básicas dessa pintura, né? São as cores básicas da pintura. E aí, ela vai ficar ainda melhor
a informação fica ainda melhor se ela permitir, né, a comparabilidade, né, de um período para o outro, de uma empresa para outra, Uhum. ela puder ser verificada, e inclusive, Andinho, essa capacidade de verificação, tem alguns autores internacionais que sugerem que a capacidade de verificação ela deveria ser uma característica fundamental, ao invés de ser uma característica de melhoria. Por quê? Porque a capacidade de verificação justamente você evidenciar, é você demonstrar como é que você mensurou aquele elemento patrimonial. E por que que isso é tão importante? Eu dizer como é que eu mensurei. E aí foi toda a discussão. Então vamos lá. Eu tenho um ativo, tá? Eu tenho Uhum. um conjunto de ativos. Porque quando a gente fala um ativo, não é um ativo. A gente fala de um conjunto de ativos, a gente fala de uma entidade. Não é nem Uhum. obrigado a ser um conjunto, pode ser uma entidade inteira, pode ser uma empresa, pode ser aquela entidade patrimonial como um todo que está sendo levada em consideração, tá? Perfeito. Então, veja, imagine que eu tenha aquela entidade e aquela entidade ela é formada por um conjunto de ativos e um conjunto de passivos. E que no final das contas eu vou ter um patrimônio líquido ou ativo líquido, que é a diferença de um pelo outro e que a gente convencionou chamado capital próprio, né? O capital do proprietário, é o ativo menos as dívidas, que é o passivo. Então, aquilo ali entre aspas, o valor da empresa, né? O quanto a empresa vale de forma líquida, né? Do ponto de vista de avaliação. Uhum. Então, imagine que eu e você, a gente está adquirindo uma empresa agora, a gente tem lá um conjunto de ativos, a gente contraiu algumas dívidas. Então, no final do ano, quando a gente fechar o balanço, aquele patrimônio líquido reflete a realidade inicial. Mas no momento seguinte, aqueles ativos que a gente possui e aquelas dívidas que a gente contraiu, elas vão começar a se mexer. Elas vão começar Isso. a sofrer influências externas e internas que vão impactar aquela mensuração que veio pelo custo histórico, tanto para o ativo como para o passivo. Então, significa que se eu, né, eu enquanto contadora, enquanto profissional contábil, se a minha obrigação é olhar a entidade e dizer assim, olha, daquele ano para este ano, os elementos patrimoniais, tanto o ativo como o passivo, eles sofreram modificações em relação ao seu Isso. valor original. Aí, pô, por quê? É porque passou um ano, passou-se o tempo, e essa passagem do tempo traz elementos econômicos, políticos, ambientais. A gente está vendo aqui a pandemia, que não é nenhum dos três, é de saúde. Então, imagina o Isso. quanto esses elementos externos, eles vão começar a mexer com os elementos patrimoniais e a modificar o seu valor. Isso. Então, o contador ele tem que ser sensível para enxergar essa nuance de mudança de valor para mais ou para menos, e ele vai precisar remensurar a partir do que ele tinha no início, ele vai ter que encontrar, ele vai ter que analisar, ele vai ter que identificar o quanto aqueles elementos externos, e por que elementos externos ou internos? Porque pode ser interno. Imagine, Deus o livre, que o dono da empresa está com um problema seríssimo de saúde e ele não está à frente dos negócios e entrou um substituto e está uma caca. É um elemento interno. Então, a Isso. economia vai bem, a política vai bem, os fatores ambientais estão bem, mas internamente a empresa está... Ou então o cara se separou da mulher. Então, entende? Então, pode acontecer uma montanha de coisas na empresa, do ponto de vista interno, que vai mexer no valor daquele elemento patrimonial que estava lá a custo histórico dormindo. Então, veja o crime que a gente faz. A gente fecha o balanço e a gente permanece com aqueles ativos ao custo histórico, ignorando tudo isso que está acontecendo.
no derredor da empresa, é como se não existisse, e a gente fecha os olhos. Então, Isso. isso é um crime. E é por isso que a gente tem que observar, né? Você falou a questão de poder remensurar, né? E por que a gente é tão importante as normas? Por que é tão importante todos esses parâmetros? Porque, primeiro, que a gente não pode fazer tudo aleatoriamente, senão perde significado, perde sentido o que a gente está fazendo, né? Então é importante a gente ter esse conhecimento, né, sobre o CPC, sobre as normas que contemplam as mudanças de cada tipo de ativo, cada tipo de passivo, tá? Como a melhor forma de mensurar, tá? Para que você tenha o quê? Segurança naquele valor, que você repasse segurança, né? E que você contemple aí o valor da entidade como tem que ser, né? Na verdade, é o que a gente chama aí da teoria normativa, né? Então, a ciência, a contabilidade enquanto ciência, ela tem duas vertentes, né? Ela tem a teoria normativa e a teoria positiva. Espero não estar sendo muito gasosa. Mas a teoria normativa, ou a falange normativa, o vínculo normativo da contabilidade vai dizer exatamente isso. Vai dizer assim, olha, nós temos que produzir a informação contábil. Esta informação contábil, ela precisa ser útil. Para que ela seja útil, ela precisa ter a sensibilidade. Quem produz a informação tem que ter a sensibilidade de capturar o elemento patrimonial e identificar naquele elemento patrimonial sua alteração de valor pela passagem do tempo atuando naquilo ali. Perfeito. Aí tem alguns autores, Dinho, que dizem que a capacidade de verificação, ou a verificabilidade, deveria ser uma característica fundamental, e ela hoje é de melhoria. Então, por que ela deveria ser fundamental? Porque é fundamental que a gente possa dizer como foi que a gente saiu do custo histórico para avançar para uma outra base de mensuração complementar à primeira e que diga, aquele meu ativo saiu desse valor para esse, em função de alterações na economia, em função de alterações no ambiente político, em função de uma catástrofe ambiental, em função de uma pandemia. Então a gente pode até, não sei se eu vou, sei lá, cometer algum equívoco falando isso, mas o que dá para entender é que ela é na verdade, uma consequência até da representação fidedigna. Você, para poder ela ser, né, representar fidedignamente o evento, ela precisa ser verificável, né? Ela precisa ser verificada. Então, eu, você, qualquer um aqui dos meninos presentes, precisa, a gente precisa permitir que eles verifiquem como que a gente saiu do custo histórico para a nova avaliação. Então, veja o quanto, Andinho, a gente tem que evoluir. Essa discussão a gente estava travando no doutorado, tá? Aqui, Helenildo, que não me deixa mentir sozinha, né? Foram quase 5 horas, Helenildo tá aqui. Foi, né? E eles já estavam completamente zonzos, e eu, vamos, bora. Mas aí, o que a gente estava conversando era sobre isso. A gente precisa sair dessa base aqui de abstração e dizer, tá, beleza, mas na prática, como é que funciona isso? Então, na prática, nós, contadores, precisamos olhar para a empresa, identificar na empresa, naqueles ativos, tá? Foi na base do café. Isso é bem assim. Posso lhe fazer uma confissão? Quando, na época do mestrado, que teve um período que eu quase chorei, acho que quem é testemunha disso foi a Nicole, depois naquele... E Flávio, foi num período que a gente estava discutindo teoria crítica, que ali era o nível hard de abstração. É pau. E aí, tinha hora que, depois de eu tanto ler, estudar, e teve uma hora que a madrugada todinha, passei a madrugada toda, aí eu parei e fiz, meu Deus do céu, para que a gente vai utilizar isso na minha vida? Aí eu parei, eu digo, eu já não sei nem o que eu vou falar mais, já esqueci de tudo. Mas o que é que eu vou dizer para um Belina?
a gente tem que entender o porquê é que a gente está estudando isso. Por que a gente está Isso. estudando... Assim, minha gente, o que a gente precisa entender é que o custo histórico, ele é lindo, bonitinho, arrumadinho para aquele momento. Mas com o tempo, ele já não fornece mais a informação financeira É útil. sua primeira foto dos 15 anos. Aquilo ali Pronto. ficou lá atrás. Pronto, aceita. Pronto, já foi, deu. Aí o que vai acontecer agora? Agora é o seguinte, bom, aí a estrutura conceitual, ela diz assim, olha, é preciso que você, ao final do período de reporte, que é o que a gente chama período de reporte, vulgo fechamento de balanço, é preciso que você saia do custo histórico inicial e avance. Siga, vamos embora, segue o fluxo. E aí ele vai dizer o seguinte, para cada ativo, né? Você vai identificar, aí ele vai colocar, isso daí tá um pouco, a gente está adiantando um pouco a brincadeira, mas ele vai dizer o seguinte, existem três formas, existem três possibilidades de você pegar o custo histórico e andar com ele. Então, letra A, eu pego o custo histórico, o valor original, e atualizo pelo valor de reposição. Então, imagine que eu tenho estoques, e ao invés do estoque ficar avaliado pelo custo original de entrada, eu vou avaliar pelo custo que eu iria repor agora, hoje. Todos os estoques, a valor de entrada. Você vai dizer, pô, qual que é a sacada disso? Por que eu iria fazer isso? E aí a resposta. A resposta é bem simples. Eu vou dar um exemplo e vamos ver se a gente entende juntos. Imagine que eu tenho uma empresa, tá? E essa empresa, ela tem uma única televisão no estoque. E essa televisão, ela vale R$ 4.000 a custo. Então, o valor de custo dela é R$ 4.000, tá? Ó, o José Paulo está dizendo, é por isso que as notas explicativas são tão recheadas. São recheadas. Tem que ser. Se não for, ela não é útil, a informação. Esse é o papel dela, né? Que se não for assim... Se não for assim, é melhor nem que seja. Se pegar uma demonstração, um relatório, né, contábil, as demonstrações, com a nota explicativa, com uma folha só... Não, nem vá. Esquece. Nem vá que você não vai entender nada, esquece. Isso daí é melhor você fazer. Vira o lado da folha e faz receita de bolo com ela, que a nota ali... Não só pela quantidade, né, na verdade, né? Não é, a gente está falando só a quantidade, é questão não é a quantidade, de discussão mesmo, de qualidade mesmo discursiva, né? Aí, vê só, vamos lá. Aí eu tenho lá uma televisão no estoque, uma única televisão, tadinho? Só uma. Aí, essa televisão, ela vale R$ 4.000. Um exemplo. Aí eu vendo essa televisão. Oi, Adri. Adri é parceiro meu de corrida. Ele é corredor, só que ele é corredor hard, né? Ele corre meia maratona. Eu tô ali peleando nos 10. Mas vamos lá. Aí o que acontece? Essa única televisão de R$ 4.000, ela vai ser vendida por 5.000. Aí 5.000 de venda, 4.000 de custo, lucro R$ 1.000. Correto? Aí você tá de boa na lagoa. Lucrou R$ 1.000, tá ótimo. Aí vem agora a confusão. Um exemplo hipotético, imagine que eu vou ter que repor a televisão no estoque. Essa única televisão. A única televisão eu vou repor no estoque. Então, veja, Dinho. Quando eu for repor a televisão, o custo de reposição não é mais 4.000. É 5.200. Pronto. Então, quando eu for repor a televisão, eu vou comprar uma outra cujo custo é de 5.200. Ora, se eu tivesse avaliado meu estoque pelo valor de entrada de custo de reposição ao invés do custo histórico, eu jamais poderia vender a minha televisão anterior por 5. Porque o valor de reposição é 5.200. Ou seja, eu tive prejuízo na operação achando que tinha lucro. Então, veja, é isso. Então, você consegue enxergar a utilidade. Então, você não pode ficar preso ao custo histórico, porque ele, com o tempo, ele perde poder informacional.
você já não consegue mais saber qual é a dele. Isso acontece muito com gasolina também, né? Com posto de gasolina. Porque, assim, hoje praticamente o preço o custo, né, de aquisição da gasolina, ela altera diariamente, praticamente, né? E A aí, gasolina já é uma coisa um pouquinho diferente, porque a gasolina é commodities, né? sim, E aí as isso. Mas commodities assim, são avaliadas a valor justo. Mas mas a eu digo ideia assim, seria essa. porque todo mundo questiona, mas baixou o preço, não, aumentou o preço na bomba, como é que se diz? Na refinadora, né? Aumentou e já estão repassando, mas assim, e o estoque que estava antes, já estão repassando com valor novo, com um novo preço, entendeu? Porque, É, na verdade, eles vão avaliar eles vão custo avaliar custo de corrente mesmo, reposição, sim. custo de reposição. Então isso daí é válido para a indústria, principalmente quando ela está trabalhando com produtos que são importados, e esses Uhum, produtos têm a característica do câmbio influenciando neles. Então, as empresas, indústria ou comércio, enfim, o ideal, veja que coisa interessante. A gente está falando de contabilidade aplicada, prática, contabilidade do dia a uhum. dia. Agora, você vai ter que você vai ter que ter o seu critério lá, o seu custo médio ponderado de avaliação de gestão, mas você tem que ter uma outra forma de avaliar, que é onde você vai entrar com custo de reposição, com custo corrente. Então, numa sala de aula, aí voltando, né, para a prática. Então, a gente tem que, em algum momento da nossa grade curricular, a gente tem que abrir para Petrolina falar aqui sobre, Petrolina aqui né? nos prestigiando, tá? Porto de Porto Galinhas. também. Coisa boa. Ai, que saudade de praia, 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 meu Deus, praia. Não sei nem o que é isso. Mas vamos lá. Praia, Porto de Galinha, caranguejo. Mas vamos lá, esquece. É. Vai pra lá que você Pô, não o te chefe pertence. pegou pesado. Né? Aquele peixinho. Ai, não, chega, vamos, deixa. Aí, vê só. Carpina, olha. Carpina. Eita, São João. Eita. Mas nem dá, né? Para São João, não dá para fazer São João, não dá para fazer nada. Mas vamos embora. Então, veja, em algum momento do curso de Ciências Contábeis, a gente tem que ter essa discussão. E fazer com que os alunos entendam. E aí a gente monta um case. E aí, nesse Uhum. case, a gente coloca esse exemplo bem bananão aí da televisão. Só, imagina você ter essa televisão aqui que ela foi vendida. Você acha que teve lucro, né? Teve não, Bocó. Porque quando você for repor seu estoque, o custo de reposição vai ser maior do que o preço de venda. E aí você vai ter prejuízo. Só que como você não atualizou o seu estoque, aí você está achando que está super bem na foto, só que você não está mesmo. E aí esse daí é um dos grandes problemas das pequenas e médias empresas. Elas não sabem mensurar o custo. Elas Olha aí. não sabem compor o custo. Importante. E a gente simplesmente não conversa sobre isso em sala de aula. Simplesmente a gente Não, passa direto. Vai, não conversa em sala de aula e muitas vezes na prática também muito contador não está dando assistência devida nesse caso, né? né? Tá vendo como a gente pode pegar a discussão de doutorado, trazer isso para uma coisa prática, uma coisa aplicada? A outra possibilidade que você tem de avaliar os seus estoques e ainda assim paga imposto, né, professora, sobre o ganho. Aí é que tá, José Paulo, esse ganho, esse valor, essa reavaliação do estoque, vamos colocar essa nova avaliação do estoque, ela não tem impacto fiscal. Nada disso tem impacto fiscal. Isso é apenas informacional. O grande problema nosso, Anderson, e todos, é que a gente tem uma influência muito pesada do fisco atuando na Isso. contabilidade e distorcendo a função da contabilidade. Então, termina que a gente não faz contabilidade. Termina que a gente trabalha para cumprir as obrigações demandadas pelo fisco. E a Mas, contabilidade, e na contabilidade, é feita a contabilidade pública, não faz contabilidade muitas vezes, é não. apenas execução orçamentária. Né? Assim, que faz parte, é uma vertente, mas não é a contabilidade patrimonial em si. Porque, para você ter ideia, essas avaliações do patrimônio, o contador
no passado, né? Agora tá se tentando modificar isso com a convergência também. Mas assim, nos bens imobilizados ou, sei lá, nos intangíveis, o fazer a depreciação ou amortização, nem pensar. Então, como é que pode você Como é que avaliar um pode? ativo com seu custo histórico sem levar em consideração os efeitos econômicos sobre ele, né? É lógico. Então, assim, você não faz contabilidade. A gente se forma contador, bacharel, mas a gente não exerce a função. Eu sinto muito. Sinto muito informar, mas a gente não exerce. Porque na medida em que você chega, diz, mas como é que vai ser do ponto de vista fiscal? Sim, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente tem que informar, é aquela velha história, a informação ela precisa ser relevante. O que é uma informação relevante? Uma informação relevante é aquela que faz com que você compreenda de forma completa o que está acontecendo com Isso. a sua empresa. Eu vou dar um outro exemplo. Aí, a mesma empresa, tá? Só que agora a gente está falando do maquinário dela, dos ativos fixos, dos imobilizados, tá lá, os ativos fixos, que é um antigo grupo do ativo permanente, que eu gosto muito. Eu não gosto de falar ativo permanente porque não existe, né? Mas eu gosto do conceito do ativo Uhum. permanente, entre aspas, porque diferencia o permanente do realizável a longo prazo. Porque o realizável a longo prazo, Dinho, ele vai. Lembro-me em todos os minicursos com a senhora, que a senhora sempre fica. E como fica a parte fiscal? Eu quero saber da parte fiscal, eu quero que a parte fiscal morra. Que é isso, rapaz? Porque ela complica muito, a parte fiscal Eu sei. empata, complica. Você quer evoluir no romance e não consegue, né? É, Você não consegue. é a realidade do romance. Você tá na sala, aí tá o pai, a mãe, a avó, a tia, os 4 cachorros, o irmão, tá a família toda. Olha, Álvaro, o Álvaro tá aí também. E o negócio não evolui, entendeu? Você fica com vergonha, você não consegue nem sequer se expressar. Você não consegue se expressar. Assim é a gente na contabilidade, a gente não consegue se expressar, porque tudo tem a parte fiscal tira essa bomba daí, joga isso fora. Porque assim, a gente não consegue evoluir, né? Aí, a gente tem 15 minutinhos só, né, Dinho? Mas aí o que Tá. acontece? Eu vou tentar ser rápido. O fiscal 9 e empata o 13. romano. Eduardo, É, é quase isso. é quase isso, um pouquinho É pior. tipo, é tipo a mãe da namorada, A né? mãe, Pra a ficar ali avó, olhando, a ali, avó, ficar ali olhando na olha, varanda, se você tá se aproximando da namorada, se não tá. se cuidado. Aí você fica constrangido. Você Aí, não consegue nem piscar pra pessoa amada do outro lado. não, você não consegue nem pegar o poeminha, você não consegue nem ler o poeminha que você fez. Começa a Mas é isso. gaguejar, mas tudo bem. Mas é isso. Porque o que acontece? Você quer produzir informação, mas não pode. Não, mas e o fisco? Não, mas e o SPED? Não, mas e não sei o quê? Não, mas vai se lascar. Senão você não consegue. É por isso. Aí só voltando, aí de quem é? Por que isso acontece? Porque a nossa contabilidade, a nossa evolução da contabilidade no Brasil, nós somos do modelo continental, né? Tem o modelo anglo-saxão e tem o modelo oriental, continental. Então, a nossa base de formação, a nossa perspectiva, a nossa origem de formação lá, a primazia é para atender a necessidade do fisco. Ponto. É o Tá? nosso E de modelo de Código Law, bancos. né? Código Law, eu não queria falar isso, mas é isso. A gente tem como primazia atender regra fiscal ou atender regras de crédito, de bancos. E prio. Aí, como é que você quer evoluir no romance? Não tem como você ir para frente E com um não negócio tem, desse. e não tem como falar sobre representação, característica qualitativa, seja fundamental, seja de melhoria, porque você tem que cumprir o que está determinado ali pelo fisco. Acabou-se. Né? Pelo fisco. E a gente é um pouco. A gente tem que progredir. Então, aí, o que é que eu penso, né? Assim, nas minhas filosofias aqui internas.
que em algum momento da grade, a gente tem que abrir para discutir isso daí com os alunos. Ou através de estudos de caso. E aí você constrói um estudo de caso e diz assim, agora me diga, como é que o sujeito vai verificar? Aí é quando o pequeno e médio empresário, ele vê o dinheiro, ele tem lucro, ele acha que está tendo lucro, mas ele não tem caixa. Quando ele vai repor o estoque, ele se quebra, aí vai ter que pegar financiamento. Por quê? Porque os estoques dele não estão corretamente mensurados e o preço de venda dele está todo virado ao contrário. Ele não tem preço de venda, né? Aí, não, mas tem que ter esse preço de venda, que se eu aumentar meu preço de venda, eu não vendo. Eu digo, sim, velho, mas com esse teu preço aqui, tu tá quebrado. E, de fato, ele tá. Então, é melhor você fechar a birosca que vai abrir outra coisa. Vai vender coco na praia, vai vender sanduíche natural em Olinda. Por quê? Porque aquele empreendimento que você chama de seu, do jeito que você está gerindo ele, ele não vai para frente. E como é que a gente vai dizer isso? É claro, isso eu estou falando para pequeno e médio empresário. Eu não tô falando... Aliás, Andinho, as grandes empresas, as empresas de sociedades anônimas, as listadas em bolsas, esse pessoal grandes, eles fazem isso daí com os pés nas costas. É lógico que eles sabem disso. Quem não sabe disso são os pequenos e médios, e que são justamente eles que mais precisam da porcaria da contabilidade, e é o que eles mais menosprezam. E eles são os que mais precisam. Porque as isso grandes, até uma... não, pode falar. Tá de boa. As grandes... Isso foi até uma questão que a mesma pessoa me passou, né? Que assim, que os alunos eles saem muito com esse romance de contabilidade societário, né? Que na prática mesmo, 97%, 98% são de micro e pequena empresa, e o contador muitas vezes não tem o menor tato, a menor habilidade de lidar com esse tipo de informação, né? Mas não tem habilidade porque a informação também chega para ele toda truncada, coitado. É aquele negócio que retroalimenta. Também, mas aí exatamente. Tudo é uma questão de você mudar a cultura. Aí volta ao início do nosso papo. De quem é a culpa? É do professor. É a gente. É a gente que forma. Sou eu que formo, é tu que forma. Tem um monte de gente aqui que é professor. É a gente que reproduz o modelo doente. Quem reproduz o modelo doente é a gente. E quem é a culpa? Minha, tua, desse povo que está aqui. Porque a gente não incute na cabeça desses alunos a necessidade de mudar essa visão. A partir do momento que você começa a transformar e a colocar, a colocar na cabeça desses meninos uma outra realidade, tá? Paga um contador R$100. Mas veja, Jânio, paga um contador R$100. É que nem... veja, você vai arrancar um dente. Tem dentista que arranca dente por 100, tem dentista que só arranca por 800. Eu tenho vários amigos, vários colegas que têm escritório de contabilidade. Vários, assim, graças a Deus. E sabe qual é a grande discussão desse pessoal? Eles estão entregando esses clientes complicados. Ninguém quer mais. É um risco muito grande. Entendeu? Então vai ter uma hora que isso muda. Mas isso já é assim desde... Vale a pena, vale a pena abrir tanto, assim, agarrar qualquer valor para um cliente que depois está dando tanto problema, que aí você se pergunta, trabalho, problema por esse valor. Né? Então, assim, a gente tem que ter a gente tem que ter essa sacada, né? E a gente tem que colocar isso em sala de aula, a gente tem que abrir um espaço para falar isso. Em algum momento, nem que seja numa palestra, num estudo de caso, num estudo dirigido, no raio que o parta. Mas a gente precisa fazer com que esses meninos que estão se formando, tá? E aí eles entendam a proposta da profissão. Porque, na verdade, Anderson, eu acho que eles não sabem nem o que é a profissão contábil. Eles acham que a profissão contábil o que eles têm na cabeça de formação de profissional contábil é completamente diferente. O pequeno empresário não passa a informação adequada. Veja, Esse é amparo jurídico também, porque num problema grande o contador se vira, hein? Veja só,
ele está colocando, eu vejo também, professores, que alguns escritórios não dão conta dos clientes que têm. Então, aí a contabilidade acaba sendo muito limitada às obrigações fiscais. É verdade. É verdade, é verdade, mas assim, ou isso, aí se fala assim, mas é porque a profissão vai se acabar, aquela balela toda que a gente viu isso no ano passado, hoje, graças a Deus, a gente nem escuta mais, mas é porque não tem como permanecer desse jeito. A gente chegou no limite, Isso. no limite do tolerável, e a gente precisa evoluir. Anderson, eu morro de pena quando eu vejo. Anderson, graças a Deus, assim, eu consigo estudar contabilidade profundamente. Graças a Deus, eu consigo desenvolver um estudo muito profundo de contabilidade. E quando eu vejo, e quando eu entro na realidade, eu disse, meu Deus, eu acho que eu estou ensinando contabilidade para a pessoa que mora em Júpiter, porque assim, né? E não é isso, tá? E não é isso. E você acha, mas isso não se aplica. Óbvio que se aplica. Tu acha que essas É, empresas grandes, elas sobrevivem como? É com contabilidade isso. de... Lógico que não, pô. Lá se trabalha com orçamento, lá se trabalha com meta, lá se trabalha com contabilidade gerencial na veia, gestão de Isso. custos no pescoço, entendeu? Isso. Tipo, para Isso ter é um... controle, né? Um controle da informação, né? Para Pois você tomar a é. decisão adequada, né? Aí eu vou dizer assim, isso é privilégio de quem é grande? Jamais. Isso deveria ser uma coisa aplicada a qualquer tipo de empresa. Ou você conhece os seus custos, ou você está frito. Por É, menor que seja. esse ponto que José Paulo falou me lembrou um caso de uma entidade, né, de pequena, uma entidade, né, no ramo de negócio jurídico, né, e aí começou de um ano, no final, já próximo final do ano, começou a investir, comprar equipamento, vai reformar, escritório e tudo mais, e tem uma empresa de contabilidade, faz a contabilidade dessa empresa há muito tempo, né, e Hum. começou a investir, gastar dinheiro, toma investimento, toma investimento, toma investimento, e toma contratar pessoas. Daqui a pouco, quando virou o ano, que chegou janeiro, começou a demitir, e quase fecha as portas. Aí eu perguntei a pessoa que eu conheci lá, e cadê a contabilidade? Não, o gestor não te usou? Como é que ele começou a fazer investimento sem ter pés para isso, sem ter, com base em quê? É assim, é quando nessas horas que a gente descobre que o escritório cai nessa questão que o Zé Paulo falou. Está preso só a questão da rotina fiscal. E assim, a informação em si, para uma tomada de decisão como essa, de um investimento, vai por água abaixo. O cara quase fale, e aí seria uma empresa a menos que o escritório teria. É. Né? Então, assim, ó, o que o Jânio falou aqui, que o grande problema das pequenas e médias, né, que na questão dos empréstimos, é justamente a falta de balanços. Não é nem a falta de balanços, é a falta de balanços que represente fielmente o fato, né? É isso, né? E aí eu volto, de quem é a culpa? É minha, é sua. É que entra em sala de aula, entendeu? E que se perde na história. A gente não mostra para que veio. Não mostra. Sabe qual Acho é que tu sabe a qual é qualificação, o grande ela tem legado que... do professor? O grande legado do Hum, professor, Anderson, eu escutei isso ontem de um professor. Eu achei fantástico o que ele falou. Ele falou assim: o grande legado do professor é o que ele deixa para os alunos. Porque a gente não tem empresa, a gente não tem nada. A gente só tem uma coisa, que é conhecimento. O grande legado do professor, o que é um legado? O legado é o que a gente deixa. Meu uhum. legado foi uma fábrica, meu legado foi uma fortuna. Primeiro que a pessoa vai morrer pobre lascado. Não tem, aqui no Brasil, então, né? Esquece. Né? Então, Né? vamos para o próximo. Aí, o que acontece? Então, o grande legado de um docente é zerar. É como se a gente tivesse zerado o jogo. Passa, transmite. É para isso que a gente serve. A gente não tem nenhuma outra função, a não ser essa. Então, o que a gente precisa, Anderson? Eu, você e os professores que estão aqui. Letra A, estudar. Letra B, estudar.
E letra C, estudar mais um pouquinho. Porque o conhecimento não é estanque, a gente não é dono da verdade e a gente precisa saber transmitir isso. Saber incutir na cabeça dos nossos alunos o que é que eles representam na profissão, quem são eles, tá entendendo? O que é que eles precisam fazer. Só que a gente não flui, fica naquela coisa mecânica. Livro não é para estar só em instante, não. Né? E mais, viu, Anderson? Eu vou mais além. Isso não é um problema da classe contábil, não. É verdade. Isso é geral. A gente vê os médicos hoje formados. Jesus! Você está doente, você vai no hospital numa emergência. Quando eu olho para o médico, que eu vejo que ele é mais novo do que eu dou 3 passos para trás. Eu digo, meu Deus, ele tem 30 anos, é recém-formado. Eu digo, Jesus, né? Então, a gente tem medo. E por quê? É verdade. Porque os professores antigos, aqueles sim, sabiam ensinar. Mas as coisas vão se deteriorando, eu não sei. As pessoas perderam o tesão de estudar, eu vejo isso também. Entendeu? Ficou tudo fácil demais. Aí a gente perdeu o tesão, não sei o que é. Não sei. Nós estamos num momento de transformação. Eu acho que a gente, aos poucos, sabe, Umbelina? Primeiro que essa questão da tecnologia tirou muita gente da zona de conforto. Eu acho que isso vai trazer um resgate importante. Eu acredito nisso, sabe? Eu acho que tudo que acontece, nada é por acaso na vida, né? Então, eu acredito muito nisso, nessa transformação, poder transformador que as dificuldades têm, né? E, inclusive, que a tecnologia veio trazer também para a nossa profissão. Né? A gente se falou tanto que a contabilidade ia sumir, ia desaparecer, mas que, na verdade, a gente precisou se adaptar e adaptar muito forte a ela, inclusive nós docentes. Tá? Eu queria só fazer um lembrete aqui. Sexta-feira está confirmado a live. Imperdível. Com 2 representantes do Conselho Regional de Contabilidade, a Dogivânia, nossa presidente. Vai ser à noite. Vai ser à noite, umas 7 horas, tá? E Débora Barros, também é vice-presidente da Câmara de Desenvolvimento Profissional, quase que não sai. Isso. Mas aí vamos ser nós 4. Débora e Dorgivânia. Falando sobre... Adivinha? Educação. 9h28. Suas considerações finais? Minhas considerações finais. A gente vai para o capítulo 3 da estrutura conceitual. Saímos dos 2. Mas está muito gostoso. Foi bom. Está muito bom. Que além de ser bom para mim e para você, que eu tenho certeza que esteja bom para os que nos assistem, para os que estão aqui com a gente. Eu espero que esse bate-papo, esse diálogo, ele seja no Instagram. O que é, Álvaro? O que é no Instagram? É no Instagram, sim, esse bate-papo com Dorgivânia é no Instagram. É no Insta, é uma live. Instagram, Então, assim, eu e Anderson, posso falar por ele, a gente espera que a gente possa contribuir com a reflexão. Em tudo que a gente reflete, em tudo que a gente para e reflete um pouquinho só um pouquinho, já abre, né? Então, se a gente está ajudando vocês, pelo menos, a pensar um pouquinho nessa problemática da educação, nessa problemática da necessidade da gente melhorar, se atualizar, né? Então, se a gente já puder fazer isso, já tá show de bola, graças a Deus. Já tá muito bom. Com certeza. Então, esse é um sentimento de todos nós, né? Essa transformação. Esse é a vida e o papel do professor, né? A gente transformador. Que a gente consiga fazer isso. É por isso que professor é uma profissão muito séria mesmo, assim. A gente vai entrando na vida das pessoas e a gente não pode sair e deixar em branco, né? A gente tem que ter, por obrigação, por missão, a gente tem que modificar positivamente, né? Entregar o nosso legado para cada um daqueles que passam pelos nossos caminhos, pelas nossas vidas. Então, se não for assim, desiste. Vai fazer outra coisa, vai abrir uma vendinha que... Bom, tá caindo, o Instagram vai encerrar aqui, já tá contagem regressiva. Obrigado a todos que participaram.
Nosso abraço, nosso beijo, tá bom? Nos vemos novamente, ó, sexta-feira e no sábado também, horário marcado, tá aí. Todos E nós juntos quinta-feira é a minha novamente. live de mercado de capitais. Ei, Tchau. Vai tchau. cair. Tchau. Caiu, Blue.